Colaboraram com esse vídeo os seguintes membros: o Rio São Francisco esconde muitas lendas. Na divisa de Petrolina e Juazeiro é que essa história se passa. José vivia mais a mãe, Dona Marta, bem defronte ao Rio São Francisco. Ele gostava de aprontar presepadas com as pessoas. Enquanto as lavadeiras lavavam roupas, José mergulhava nas margens do Rio São Francisco e quando as mulheres estavam desatentas, ele puxava as peças para que o rio levasse embora. As mulheres ficavam desesperadas ao verem suas roupas indo-se embora no rio. Quando não era isso, molhava as roupas enxutas que eram colocadas nas pedras para secarem. E quando as pessoas procuravam por quem tinha feito aquelas presepadas, encontrava o garoto escurinho, rindo feito um diabinho. Uma risada estridente que irritava aqueles que descobriam as suas artimanhas. Quando ele reclamava com Dona Marta para dar um corretivo no filho, ela fingia que não sabia de nada e apenas prometia dar um castigo no menino. E assim, José ia crescendo e mais encapetado ele ficava. Era uma verdadeira peste e logo que deu para adolescente, ficou alto e começou a aprender outras artimanhas. Ele virou um grande nadador e, melhor ainda, um mergulhador. Diziam que José tinha talento para ser peixe e agora tinha o costume de derrubar os peixes das canoas dos pescadores de volta na água. Aproveitava que eles estavam virados para um lado com a rede e pegava as vasilhas e sacudia dentro d'água. Ou então vinha por baixo do barco e com a faquinha rasgava as redes, que cheia de peixe largava o conteúdo de volta nas águas. Foi aí que dois pescadores, vítimas do endiabrado menino, resolveram se vingar. Ele gosta de aprontar com os outros, né? Hoje ele vai saber o que é bom pra tosse, disse um deles, sorrindo. Ele hoje vai me pagar aquela rede furada e os peixes que me fez perder, disse o outro. Oxe, tu não tá recebendo as notificações do Caos de Cordel não, é? Então vê se tu não foi desinscrito do canal. Ou então desativa o sininho e ativa de novo. E dessa vez põe para receber todas as notificações. Agora sim! Os dois homens correram pela mata no rumo da casa de José, levando um saco de pano. Na casa, o menino jantava com a mãe, quando ouviu alguém chamar seu nome. José estranhou aquilo. Não tinha amigos ali ou em outro canto da cidade. Muito pelo contrário, o rapaz não era bem quisto na cidade não, principalmente entre os pescadores. José saiu à porta, deixando a mãe lá dentro, terminando a janta. Mas para surpresa do rapaz, quando ele olhou para fora, não tinha ninguém ali. Toma, José, vem ver o que a gente trouxe para tu, disse uma voz que vinha de trás da mata. Quem é? Perguntou ele curioso, saindo no meio do terreiro. Toma aqui, ó, disse a voz, que dessa vez José percebeu vinha de trás dos matos. Sem pensar duas vezes, o rapaz seguiu até lá, fisgado pela curiosidade. Chegando lá, viu os dois pescadores que já conhecia do rio. Na mão de um deles tinha uma garrafa cheia de cachaça. Os dois sabiam que José tinha um fraco por bebida alcoólica, principalmente cachaça. E o rapaz bebeu tudinho sozinho. E assim ele ficou bêbado. De repente, ele sentiu algo cair sobre ele. Era uma rede de pesca, mas não daquelas finas, e sim daquelas de fio bem grosso. Aquelas que têm um nylon muito resistente. O rapaz, bêbado, nem tentou se libertar. Alguns minutos depois, Dona Marta saiu à procura do filho, achando aquilo estranho. Tava demorando demais. Zé, quem era? Perguntou ela, procurando pelo filho. Mas ali não tinha ninguém. Os dois pescadores
arrastaram o menino por todo o caminho da mata até as margens do Rio São Francisco. Mas ali ninguém morava por perto para ver o que estava acontecendo. José viu um barco e, sem entender nada, sentiu quando lhe jogaram dentro. Já dentro da embarcação, se afastaram até uma certa distância da margem do rio. "Bora ver quanto tempo tu aguenta debaixo d'água", disse um dos pescadores. E assim jogaram o rapaz dentro da rede no rio. Ele, bêbado, nada pôde fazer. Só sentiu as águas geladas do Rio São Francisco gelando sua pele. Logo, tentava nadar, mas a rede lhe impedia. Porém, o pior estava por vir. Os pescadores jogaram nas águas uma enorme pedra que estava amarrada justamente à rede em que José estava. E assim que a pedra afundou, logo puxou o rapaz para dentro da água. O som das gargalhadas dos pescadores podia se ouvir ali no rio naquela hora. José tentava segurar a respiração, mas sabia que não aguentaria por muito tempo. O rapaz afundou até que a pedra tocou o fundo do rio. Mas nas águas do Rio São Francisco moram muitos mal-assombros e entidades que vivem na água. Uma delas, conhecida por Mãe dos Peixes, uma entidade zombeteira e que tinha a forma de um curimatã, conhecedora das artimanhas de José, resolveu lhe encantar, para que assim o rapaz pudesse se vingar dos pescadores. Naquele momento, José conseguiu respirar debaixo d'água e percebeu que sua pele agora tinha escamas como as dos peixes, e os pés e as mãos pareciam com pés de pato. Sem entender o que tinha lhe acontecido, a primeira coisa que ele fez foi se livrar da rede, e mais ágil que nunca, nadou até a superfície em segundos, e viu os pescadores voltando para a margem. De repente, a água foi jogada nos pescadores. Os dois acharam aquilo muito estranho. "Será possível que José escapou daquela rede grossa?" perguntou um deles. E de repente, viram um vulto negro saltando nas águas. "Poxa, o que foi aquilo?" perguntou um dos pescadores. "Não pode ter sido José não. Como é que ele ia sair daquela rede?" disse o outro. E nessa hora, algo bateu no casco do barco, fazendo ele balançar muito. Foi nessa hora que o barco virou com os dois pescadores e logo caíram nas águas do Rio São Francisco. Um deles começou a nadar o mais rápido possível para tentar chegar até a margem, mas logo sentiu que algo lhe segurava os pés e lhe puxava para baixo. O outro tentou segurar o colega, mas não tinha forças, e viu quando o colega afundou e quando as últimas bolhas de ar estouraram fora da água. Então, o outro pescador que sobrou tentou nadar de volta para a margem, mas não chegou nem a dar 2 braçadas, e à sua frente estava aquele rosto que, embora careca, lhe era familiar. Era José, dessa vez com aparência de peixe. Nas águas silenciosas do Rio São Francisco, naquela noite, se ouviu um terrível e macabro grito. Era o grito daquele pescador. Pela manhã, os primeiros pescadores que saíam para trabalhar encontraram 2 corpos. Eles reconheceram imediatamente os colegas de pescaria. E alguns até sabiam do plano daqueles 2 para matar José, mas nem imaginaram que o rapaz tinha algo a ver com a morte deles, pelo menos até saber que José tinha desaparecido. Nos dias seguintes, Dona Marta procurou pelo filho por todo o canto, até onde pôde, mas não conseguiu encontrá-lo. Desistiu e acabou se mudando dali. Não sabia que ele tinha se encantado e, como maldição, não podia mais sair das águas do Rio São Francisco. Vivia ele agora como um peixe. Os pescadores começaram a ver a figura de um rapaz que de vez em quando aparecia nas águas do rio. E logo o chamaram de Nego d'Água. Alguns, até hoje, jogam uma garrafa de cachaça no rio para que o Nego d'Água lhes deixe pescar em paz. Outros lhe oferecem peixes para que assim ele não vire suas embarcações. Foi desse jeito que nasceu o Nego d'Água.